Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, Salmo do dia. E hoje estamos aqui já com a Bíblia aberta no Salmo de número 12. Esse salmo fala da falsidade do homem e da veracidade de Deus. É um salmo de Davi. Ele tem apenas 8 versículos, tem palavras significativas muito fortes. Quando Davi ele passou por muitas experiências, para chegar a sentar na cadeira de rei, ele passou por muita experiência. E depois de sentar no trono, muitas provas, muitas lutas também. E a palavra de Deus fala sobre a queda de Davi, as lutas de Davi, o pecado de Davi, mas fala também que ele era um homem que buscava a contrição, o arrependimento, e era o homem segundo o coração de Deus. O Salmo de número 12, gostaria que você acompanhasse comigo esta leitura, ela é muito breve. Você está em casa, pode até pegar a sua Bíblia e conferir aqui na minha versão, onde nós iremos participar, Almeida, revista e corrigida, Salmo de número 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Muito bem. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Está aqui uma palavra forte, quando Davi ele expressa diante de Deus uma preocupação, e aqui ele ora ao Senhor, pedindo salvamento, pedindo salvação. Ele diz que está faltando homens benignos, homens com corações bons. Me parece que o apóstolo Paulo ele fala, escrevendo a Timóteo, o perfil do homem do final do tempo, dos últimos tempos. São homens que realmente não têm compromisso com Deus, nem com a verdade. São homens que têm inveja no coração, guarda ódio, sempre na defensiva, sempre reclamando, sempre realmente distante de Deus. A verdade é essa. A palavra de Deus nos diz, Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que sabe isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, insatisfeitos, e desobediente a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, são homens caluniadores, diz aqui o texto, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Esses homens, o perfil desse homem dos finais de tempo, diz ainda, eles são traidores, eles são obstinados, são orgulhosos, são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem até aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Deste, afasta-te. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Veja o que é que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor sobre a figura desse homem e o que nós estamos vendo hoje. Quanta violência, quanto desamor, quanta inveja, quanta perseguição, obras da carne. E aqui nesse salmo de Davi, ele diz assim: Senhor, salva-nos,
porque está em falta homens de bens. Que versículo forte nesta manhã. E você pode ver com veracidade. A gente vê aí nos telejornais a violência no mundo inteiro, torcidas organizadas, pessoas são chamadas de torcedores, mas são criminosos, espancam, batem até matar o seu próximo por conta de uma bandeira, de um time, de um ídolo de futebol. O que é que está acontecendo? A violência. A Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Quantas pessoas frias, e às vezes tem até aparentemente um conhecimento da palavra, mas são pessoas extremamente nocivas, o coração cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de ódio. Davi aqui nessa oração, ele disse: Senhor, está em falta, está em extinção os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmo capítulo 12, versículo 1. São poucos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis. Cada um fala com falsidade. Está aqui registrado no capítulo 12, o versículo 2. Fala com falsidade a seu próximo. São muitos elogios exagerados, com os lábios lisonjeiros, mas o coração dobrado. O que significa coração dobrado? Um coração que não fala a verdade. Um coração que trama, muitas vezes, intentos malignos. Lembro-me do profeta Isaías, quando ele diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço o coração. Quem conhece o coração é Deus. Quantas pessoas falam em nome de Yahvé, falam em nome de Deus, mas tem dentro de si um vulcão, tem dentro de si fúria, não tem o amor de Deus. E aqui, irmãos, o texto diz, no versículo 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Lembra que o próprio Cristo disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração distante de mim, porque destila o ódio. Dentro do coração a seiva é de rancor, é de amargura. Como é que um coração desse, como é de uma boca, diz Tiago, procede bênção e maldição? Ora está dando glória a Deus, mas na mesma hora está falando mal contra seu irmão. O Senhor vai cortar os lábios, todos os lábios mentirosos, e a língua que fala com soberba. Capítulo 12, versículo 13. Esse salmo de Davi, ele é muito forte, mas Davi, inspirado por Deus, e ele ali pegou e escreveu este salmo. Eles dizem: com a nossa língua vamos prevalecer, enganando. São pessoas que enganam. Os lábios nossos, quem é o Senhor sobre nós? Há pessoas, irmãos, infelizmente, nossos dias, que se acham muito sábias, se acham o dono da verdade e sabe de todas as coisas, mas não tem um coração fiel para com Deus. E aqui o texto diz, esse texto, pelo menos nesse salmo, na minha Bíblia, tem aqui em negrito a falsidade do homem, mas aqui fala da veracidade de Deus. Versículo 5, ele diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Quantos opressores, Deus tudo vê. Deus, ele sabe, ele sonda nossos corações, ele conhece o nosso andar, o nosso levantar. Quando vê a queda de repente, sabe, irmãos, vem aí porque são pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. Mas aqui, bendito seja o nome do Senhor, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, aleluia, pura como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Olha que versículo lindo, palavra de Deus purificada, puríssima é a tua palavra. Salmo 119, versículo 40. Prata refinada, é sempre uma inspiração, irmãos, quando nós estamos meditando na palavra de Deus. E esse, de um modo especial, esse versículo 6 do Salmo de número 12, quando pensamos na importância, na excelência da palavra de Deus, a palavra genuína, sem mistura, não uma palavra movida pela inveja, pelo ódio, com divisão. O apóstolo Paulo estava lendo ali em Filipenses, quando ele diz que alguns falam de Cristo por inveja, por discórdia, mas tem aqueles que falam com verdade, com amor no coração. A palavra de Deus é límpida, a palavra de Deus é transparente, a palavra de Deus é verdadeira e é fiel. O próprio Cristo se referiu à palavra
dizendo ser ela a verdade. Lá em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, 17, ele fala sobre a verdadeira palavra de Deus. Entendemos ser este o mais enfático, incontestável testemunho a respeito. A palavra do Senhor, que é pura, que é edificante. Deixa eu ler aqui na íntegra, João 17, quando o próprio Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Aleluia. E aqui, irmãos, Davi fala que a verdade é a palavra de Deus, não as ideologias, os pensamentos dos homens que são vãos, pensamentos vãos, conceitos de homens que tiram a partir de uma mente contaminada com o mal. Mas a palavra de Deus diz assim, nesse Salmo do dia 12:7, tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. E o versículo 8, um aviso para você que está escutando o Salmo do dia. Presta atenção. Os ímpios estão circulando por toda parte. Quem sabe circulando aí próximo à tua casa ou na sua casa. Eu não quero, Jesus Cristo não vem colocar divisão entre pai e filho não, mas realmente acontece isso. Diz o texto que eles andam circulando. Você lembra o que foi que Satanás disse a Deus? Quando Deus perguntou, tu viste o meu servo Jó? Ele disse, eu vi, porque o diabo passeava pela terra, circulando, andando. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo é o vosso adversário, e ele anda, o Satanás não para, ele anda rugindo como leão, procurando quem possa tragar. E sabe quem são os alvos primeiros de Satanás? A família. E você que prega a palavra. E você que tem uma vida de oração. E você que consulta a Bíblia. O diabo não está interessado em crente desmantelado, mas está em busca do crente fiel, porque ele sabe que aquele crente dobra os joelhos, prega a palavra e fala do amor de Deus. Os ímpios circulam por toda parte. Quantos mais filhos dos homens, eles são exaltados. Mas Deus, a última palavra é dele. Que Deus abençoe você nesta manhã. Esse Salmo 12 é bom a gente refletir. Fala da falsidade do homem, mas fala também da veracidade de Deus. E que Deus continue abençoando. Deixa para encerrar essa mensagem sobre a força que tem a palavra. Lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus nos ajude a meditar na palavra, porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem um prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo de número 112. Que salmo lindo, que inspiração. Salmo de número 12 é o salmo do dia.